um pouco na consideração dessa virgindade, da qual tanto estamos falando. A única que é digna de ser desposada pelo Filho de Deus. Para dar a criatura humana ao Filho como esposa em casamento, o Pai precisa não apenas criá-la e fazê-la existir como criatura humana, mas precisa virginizá-la com uma virgindade que só Deus pode gerar. Por isso, Ele não apenas nos coloca no estado de natureza, mas coloca-nos também no estado de graça. O estado de natureza é o estado que nos faz ser humanos. O estado de graça é o estado pelo qual Deus nos faz participantes de sua própria vida divina. É a este estado de graça que estamos designando como virgindade digna de ser desposada pelo Filho de Deus. O estado de graça não é uma realidade estática. Não é uma coisa que Deus fez e ficou pronta. Não. O estado de graça é um processo. O que Deus fez continua a ser feito. Mesmo aquilo que Deus já fez ainda continua a ser feito. E muita coisa Ele ainda não fez, mas fará, se a criatura colaborar com Ele. Trata-se de uma realidade dinâmica que nos penetra progressivamente. Por isso dizemos que o Pai virginiza progressivamente a criatura humana, até o dia em que, chegada à plenitude dos tempos, esta esteja em condições de ser desposada pelo Filho. Essa é a verdadeira virgindade, a única que tem valor para Deus. Dissemos que, na origem, o processo virginizador era gaudioso. A Bíblia indica isso ao descrever a existência dos nossos primeiros pais no paraíso terrestre antes da queda. É a maneira antropomórfica pela qual nos é descrito o mistério desse processo virginizador gaudioso. Devia ser assim, se tudo dependesse só daquilo que Deus fez. Mas nem tudo que Deus faz depende só daquilo que Deus faz. É Deus mesmo quem quer que seja assim. O que Deus faz, em grande parte, depende também daquilo que a criatura humana quer que seja feito. E a criatura humana decidiu um dia romper com o plano de Deus. Decidiu não fazer do jeito como Deus queria que as coisas fossem feitas. Isto é, decidiu não ser fiel ao esposo prometido. Quis prostituir-se e entregar-se a outros amantes. E o fez. E a Bíblia, sempre de maneira antropomórfica, descreve isso montando de maneira plástica a cena do pecado dos nossos primeiros pais, com todas as consequências que daí então derivaram para a humanidade, que passou a mergulhar sempre mais na violência, na opressão, na injustiça, na impiedade e na corrupção. A criatura humana abandonou o caminho da justiça e da retidão, em cujo termo se daria o encontro nupcial com o Filho. Isto é, recusou-se a ser virginizada por Deus e se prostituiu. Truncou o processo virginizador. Saiu do caminho ao longo do qual era virginizada pela ação do Espírito. Andou
pelos caminhos da prostituição. Quando o Filho de Deus se fez homem, encontrou-nos neste estado. E que fez ele? Usou de misericórdia conosco. Amou-nos até ao extremo de dar a sua vida por nós. E, com seu sangue derramado, pôs-se a virginizar-nos de novo. Então, todos aqueles que o recebem e seguem os seus passos, ele os introduz em sua casa, a igreja, e, com seu sangue, que nos atinge através dos sacramentos, em particular do batismo e da penitência e da Eucaristia, lava-nos, purifica-nos, limpa-nos, tira-nos do nosso estado de prostituição e constrói em nós, sempre pela virtude de seu sangue, uma nova virgindade digna dele, ainda mais maravilhosa que a primeira. Na primeira, a original, o processo virginizador era gaudioso. Nesta segunda, a de redenção, o processo é doloroso. Mas se trata de uma virgindade digna de Deus, ainda mais maravilhosa do que a primeira. Porque esta segunda não consiste apenas em tirar a prostituição, em destruir o estado de prostituta na criatura humana, mas consiste também em conferir uma virgindade dotada de uma glória superior à que tivemos antes e que refugia nos nossos primeiros pais. Enxertados no Filho de Deus, feito homem. A virgindade do nosso ser, a única que é digna de ser desposada pelo Filho de Deus, é a graça santificante. Isto é, a própria vida divina, vivida por nós, penetrada na nossa vida, a tal ponto de formar com a nossa vida humana uma só vida. Não é uma vida que nos é dada de tal modo que fique paralela à nossa vida humana, justaposta a ela, mas é a própria vida divina que entra dentro da nossa vida humana, sem anulá-la. Destrói nela tão somente o que aí possa haver de desumano. E não destrói, mas, aliás, aperfeiçoa tudo o que nela possa haver de autenticamente humano. Além disso, com a nossa vida humana, ou melhor, com tudo o que houver de autenticamente humano na nossa vida humana, a vida divina faz um todo único e orgânico. De tal maneira se mistura com a nossa vida humana que não é possível separá-la da nossa vida humana. Aquilo mesmo que em nós existe de autenticamente humano fica divinizado, cristificado, deiformizado, sem deixar de ser plenamente humano. Aliás, é só assim que o autenticamente humano em nós se torna plenamente humano. Essa vida divina, que dessa forma penetra em nós e se apropria de nós de tal forma que nós também nos apropriamos dela, é chamada graça santificante. Para nós, agora que fomos encontrados pelo Senhor em estado de pecado, estado de prostituição,
Ela começa com o batismo. É constituída pela graça batismal. A graça batismal é a graça santificante, isto é, a vida divina que penetra em nós, apropria-se de nós de tal forma que nós também penetramos nela e dela nos apropriamos. Em que consiste esta graça? Consiste na operação divina de um enxerto. A graça santificante, ou vida divina dada a nós, ou graça batismal, consiste na realidade de um enxerto, pelo qual o Pai nos enxerta na filiação do seu Filho feito homem, morto e ressuscitado por nós, como um ramo de videira é enxertado na videira. O ramo somos nós. A videira é Jesus, Filho de Deus, feito homem, morto e ressuscitado por nós. Somos enxertados na filiação amorosa do Filho de Deus, feito homem, morto e ressuscitado por nós, como um ramo de videira é enxertado na videira. A graça santificante, graça batismal, agora, após o estado de queda, consiste na própria vida do Filho de Deus feito homem, que penetra em nós e se apropria de nós, como a vida de uma planta penetra e se apropria da vida do ramo que nela é enxertado. Dois aspectos inscindíveis. Jesus passa a viver a sua vida de Filho de Deus, feito homem em nós. E nós passamos a viver a própria vida do Filho de Deus, feito homem, como nossa vida. Ele em nós vive de nós. Nós nele vivemos dele. A graça santificante é isso. Faremos nele a nossa morada. A operação divina pela qual o Pai nos enxerta na filiação amorosa do seu Filho feito homem, produz um efeito que é a graça santificante. E esta é a virgindade pela qual a criatura humana se torna digna de ser desposada pelo Filho de Deus. Ela consiste nisso. Jesus passa a viver a sua vida de Filho de Deus, feito homem em nós, como a videira passa a viver a sua vida de videira no ramo que nela foi enxertado. E nós passamos a viver a própria vida do Filho de Deus, feito homem, como nossa vida, como um ramo enxertado na videira, que, por causa do enxerto, passa a viver a vida daquela videira como sua própria vida. Ele em nós vive de nós. Nós nele vivemos dele. Mas não é só isso. Em decorrência disso, acontece mais uma coisa. As três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apropriam-se de nós de tal forma que habita em nós como em sua própria casa. Tornamo-nos moradas de Deus. Somos feitos moradas em que Deus habita como em sua residência, o lar de sua propriedade. Portanto, aquele enxerto proveniente da operação pela qual o Pai nos enxerta na filiação amorosa do seu Filho feito homem, não produz em nós apenas um ser deiforme e crucificado, mas produz também este outro efeito. A partir daí, tornamos-nos portadores de Deus. Somos existencialmente o lugar em que Deus mora, a casa dele, o lugar onde ele mora.
o lugar onde ele pode existencialmente ser encontrado. Por isso, aos cristãos, Santo Inácio, o mártir, costumava chamar Cristóforos, ou Deíferos, ou ainda Teóforos. Maravilha inimaginável e indizível do existir cristão. Ao falar assim, gaguejamos e balbuciamos, mas não conseguimos nem mesmo suspeitar das coisas incríveis que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque então tudo o que acontece dentro da vida do Deus, que é um só, mas subsiste em três pessoas, passa a acontecer dentro de cada um de nós, passando nós a nos constituir como o lugar próprio do acontecer de tais acontecimentos. Isso quer dizer que, dentro de nós, como sendo nós o lugar do acontecer de tal acontecimento, o Pai conhece o Filho, e o Filho é conhecido pelo Pai. E dentro de nós, como sendo nós o lugar do acontecer de tal acontecimento, o Pai e o Filho se estreitam mutuamente naquele vínculo substancial que é o Espírito. Um escrito da era apostólica, a Epístola de Barnabé, diz assim: recebida a remissão dos pecados, destruição de tudo que em nós possa ser desumano, nós somos feitos de novo, e de novo inteiramente criados. Daí, como em seu próprio templo, Deus mora em nós verdadeiramente. Conhecemos a afirmação de Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Viremos a ele e faremos nele a nossa morada. E conhecemos as expressões forjadas por São Paulo, carregadas de forte realismo. Ignorais, porventura, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém violar o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu, então, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma prostituta? Não, por certo. Acaso não sabeis que os vossos membros são templo do Espírito Santo que habita em vós e que vos foi dado por Deus e que não pertenceis mais a vós mesmos? As ramificações da graça. Deus intervém em nós, realiza em nós uma operação pela qual nos enxerta na filiação amorosa do seu Filho feito homem. Há vários aspectos neste enxerto. Deus enxerta o nosso ser, mas também enxerta o nosso agir, ou melhor, enxerta as raízes de onde brotam as nossas ações humanas. Por ações humanas, entendemos os atos de inteligência, entender, compreender, os atos de vontade enquanto força, enfrentar, remover, impedir, decidir, escolher, e os atos de vontade enquanto afeto, fluir, respeitar, apoderar-se de, saborear. Quando falamos
falamos em graça santificante, estamos falando do enxerto no ser. O nosso ser é enxertado no ser do Filho de Deus feito homem. Isso é a graça santificante, que tem como consequência a habitação das três pessoas divinas em nós, como em sua própria morada. Ao enxertar Deus no nosso ser, no ser de seu Filho feito homem, enxerta também as raízes de onde brotam as nossas ações humanas, nas mesmas raízes onde brotam as ações do seu Filho feito homem. Isto é, a inteligência, a vontade enquanto força e a vontade enquanto afeto. São, portanto, três enxertos, que se dizem virtudes teologais infusas: a fé, a esperança e a caridade. A fé é o enxerto da luz do nosso entender e do nosso compreender, luz da inteligência, na luz do entender e do compreender do Filho de Deus feito homem. A esperança é o enxerto da força do nosso enfrentar impedimentos para superá-los e do nosso perseguir objetivos para alcançá-los. Força da personalidade. Na força do enfrentar obstáculos e do perseguir objetivos do Filho de Deus feito homem. A caridade é o enxerto do afeto, com que abraçamos o que é bom e fruímos o que é deleitável no afeto que une o Filho de Deus feito homem ao Pai, pelo qual ambos se estreitam e fruem do gozo da união mútua, na posse perfeita de uma vida interminável, toda concentrada num instante eterno. Assim, a fé é a luz da mente divina a brilhar em nós, fazendo-se nossa luz. Por ela, o Verbo de Deus brilha em nossa mente, como luz da sabedoria de Deus. Quando a fé cresce numa criatura e chega a um estado adulto, o olhar da criatura se transforma de tal modo que ela passa a enxergar o mundo, as pessoas e os acontecimentos com a própria luminosidade do olhar de Deus. A esperança é a força de Deus que toma conta do dinamismo da personalidade humana da criatura. Por ela, o dinamismo pelo qual Deus persegue os seus objetivos e afasta tudo o que pretenda impedi-los, toma conta do dinamismo da personalidade da criatura. Portanto, toma conta do dinamismo da personalidade da criatura aquela intransigência pela qual Deus repele o mal e aquela persistência com que Deus procura o bem. Por isso, quando a esperança cresce numa criatura e chega a um estado adulto, a criatura torna-se capaz de acolher com alegria, inclusive a dor e a morte. Torna-se serena com a serenidade de Deus, calma com a calma de Deus, otimista com o otimismo de Deus, generosa com a generosidade de Deus, precisa com a precisão de Deus, firme com a firmeza de Deus. A caridade é o arcano ardor e afeto do Pai e do Filho, que tomam conta de nós e nos arrebatam para o repouso em Deus. Aquele mesmo afeto e ardor que une o Pai e o Filho, pelo qual se estreitam e se dão mutuamente o beijo do amor, começa a ser vivido no afeto da criatura. Quando esta criatura cresce, quando esta caridade cresce na criatura e se torna adulta, a criatura passa a experimentar na sua própria carne o quanto é doce, suave e meigo o Senhor. Assim também ela,
se torna capaz de ser doce, mansa, amável e gentil com a doçura, a mansidão, a gentileza e a amabilidade mesma de Deus. A sua própria carne então se transfigura. A ternura do seu olhar, a beleza dos seus olhos, a harmonia do seu corpo, a graça dos seus lábios, o tom de sua voz, tudo isso se transforma no encanto e na atração com as quais Deus encanta e atrai as criaturas para o seu amor. Só então será possível a verdadeira castidade, que é capacidade para sentir as criaturas sem prendê-las, contemplá-las sem profaná-las com o olhar, tocá-las sem possuí-las, conviver com elas sem conflitos. Todo o universo, então, se torna transparente para a criatura. Descortina-se um maravilhoso horizonte com a possibilidade de ver Deus, porque as coisas, então, são percebidas como sinais que velam e revelam a invisível presença oculta. Diante do mundo, a criatura humana terá o encanto da infância nova. E o mundo, então, através da fragilidade de uma criatura, poderá experimentar, pelo menos, alguma coisa do mistério do amor com que é amado por Deus. Os sentidos novos da nova criatura. A infusão das três virtudes, da fé, da esperança e da caridade, nas raízes do agir da criatura é tão profunda e tão íntima que as suas ações, a partir daí, são transformadas e elevadas na sua própria vitalidade e liberdade. Na medida em que tais virtudes teologais infusas crescerem na criatura e atingirem a sua idade adulta, as ações da criatura tornam-se verdadeiramente ações do Senhor Jesus. Serão nossas e serão dele. Seremos nós que viveremos, como sempre temos vivido. E, no entanto, não seremos nós que viveremos, mas será ele que viverá em nós. Cristificando as próprias raízes, de onde brota o agir humano da criatura, as virtudes infusas as retificam, não apenas porque eliminam aquela perturbação radical que a criatura humana contraiu com o pecado e que a impele para viver de maneira desumana, mas revestem-na com a vida do Senhor Jesus. E a criatura humana, dessa forma, deixa-se tomar totalmente pelos pensamentos, pelos impulsos e pelos sentimentos do Senhor Jesus. Tal retificação é feita por um tríplice processo: purificação, iluminação e inflamação. A criatura humana, pela ação das virtudes infusas, é purificada, iluminada e inflamada pelo fogo do Espírito. E na medida em que tal processo se aprofunda, a criatura passa a receber sentidos novos, ou seja, a virginização que o Senhor realiza nela passa a atingir o próprio corpo. E aparecem nela sentidos novos. 5 sentidos novos são formados. Antes de tudo, forma-se nela um ouvido espiritual. Através do empenho diuturno por compenetrar-se sempre mais
acerca das verdades de fé. Ou seja, na medida em que as convicções de fé se fizerem profundas, a criatura adquire um ouvido espiritual. Ouvirá então, com admirável facilidade, a voz de Deus em todos os sinais através dos quais Ele nos fala. E saberá distingui-la com grande segurança de quaisquer outras vozes que também nos falam, assumindo frequentemente o tom da voz de Deus. A criatura virginizada adquire também um olhar espiritual. Na medida em que esta se empenha por penetrar nas verdades de fé, a fim de compreendê-las melhor, adquire um olhar novo e espiritual. Então, a sua teologia estará nos olhos. Verá Deus verdadeiramente ao ver as coisas criadas. Estas tornam-se sinais que velam e revelam a sua invisível presença nelas oculta. Terá de Deus um conhecimento adquirido, não pelo estudo acadêmico dos livros, mas pelo olhar. E Deus estará no seu olhar. Ela verá tudo com o olhar de Deus. E todos os que tiverem um coração disposto poderão ver Deus no olhar daquela criatura. Os sentidos novos do ouvido e do olhar espirituais são formados com o crescimento da fé. Do crescimento da esperança, formar-se-á um olfato espiritual. Pela esperança, aguardando e aspirando, a criatura suspira pela realização das promessas que o Senhor fez. É desse suspirar que nasce o olfato novo, espiritual. O olfato é o sentido que capta os odores. A criatura, então, por perseverar Deus em tudo que se relaciona com Deus e que é querido e motivado por Deus, conhecerá o que é bom segundo Deus pelo odor espiritual do que for bom segundo Deus. Saberá também o que é mal segundo Deus pelo desagradável odor do que for mal segundo Deus. Com o crescimento da terceira virtude teologal, a caridade, formar-se-ão mais dois sentidos, o do gosto e do tacto. O gosto espiritual surge da experiência fruitiva de Deus. A experiência fruitiva de Deus é um aspecto da caridade. A caridade produz na criatura o poder de sentir o sabor que Deus tem. E o sabor que tem as coisas ou pessoas que pertencem ou estão relacionadas de maneira harmônica com Deus. A sua palavra, de modo particular, lida na Escritura e, sobretudo, ouvida através do ministério da Igreja, adquire para a criatura um maravilhoso sabor que deleita e delicia o seu gosto, como mesa preparada com deliciosos manjares e bebidas finas e inebriantes. Pela caridade, finalmente, a criatura faz a experiência de estreitar Deus e de ser estreitada por Deus. É a experiência do abraço. Deus estreita a sua criatura, abraça e beija. Tal experiência acaba por formar o tacto espiritual. A criatura toca em Deus e é tocada por Deus. É isso que a tornará verdadeiramente casta. Aliás, é só isso que pode produzir a verdadeira castidade. Na formação de tais sentidos novos, a partir do crescimento das três virtudes teologais infusas da fé, da esperança e da caridade,
existe um misterioso realismo que permite à criatura um conhecimento experimental de Deus. A criatura, então, adquire uma certeza tal que a leva, inclusive, a dizer: eu não posso mais duvidar. Este conhecimento experimental de Deus é um conhecimento que machuca a alma e a marca com uma marca indelével. É por isso que torna impossível a dúvida. Com a formação dos sentidos novos, chega a níveis sublimes a consumação do vínculo esponsal com que o Senhor desposa a criatura humana. Para isso é que tende todo o processo virginizador, com o qual o Senhor virginiza a criatura humana. A virgindade do ver, do querer e do sentir. A ação virginizadora com a qual Deus virginiza a criatura humana, com aquela única virgindade digna de ser desposada pelo Filho, vai mais longe. Não atinge apenas o ser pela graça santificante, não atinge apenas as raízes de onde brota o agir humano pela infusão das virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Deus virginiza mais. Virginiza cada um dos pensamentos, cada uma das decisões e cada um dos sentimentos da criatura no ato mesmo em que a criatura enxerga algo com a sua mente, decide algo com a sua vontade ou sente algo com o seu coração. Aí já não se trata de virginizar apenas a raiz do ser. Trata-se de virginizar tudo, até o tronco, até os ramos, até as folhas, as flores e os frutos. Trata-se de virginizar cada um dos atos humanos, ou seja, os atos realizados pela inteligência, pela vontade e pelo coração da criatura humana. O Senhor o faz pelas assim chamadas graças atuais. Algumas delas são luzes, outras são impulsos, outras são suavidades ou doçuras. Dizem-se atuais, precisamente porque são graças que transformam os atos que a criatura faz, ou com a inteligência, pensamentos, ou com a vontade, decisões, ou com o coração, sentimentos. Pelo pensamento, a criatura humana produz conhecimentos. Pela vontade, produz decisões. E pelo coração, produz sentimentos. O coração, porém, não é senão a mesma vontade enquanto faculdade possessiva e fruitiva daquilo que no bem é agradável. Luzes, impulsos e sentimentos. Assim são as graças atuais. Pelas luzes irrompem brilhos na mente, e ela então vê o que antes não via. Discerne com clarezas, por vezes inesperadas, por vezes vivíssimas e maravilhosas. Pelos impulsos irrompem movimentos na vontade, e ela então decide fazer o que antes não podia ou não queria fazer. Enfrenta o que antes lhe parecia insuperável. Arma-se de uma força que antes não tinha. Sabe agora
que pode fazer o que antes lhe parecia impossível. O impossível pode tornar-se possível. O difícil pode fazer-se fácil e o pesado torna-se leve. E pelos sentimentos irrompem afetos de doçura e suavidade no coração. E ele então percebe agora que pode gostar do que antes não era gostoso, que pode saborear o que antes era intragável. O amargo se faz doce, o desagradável se torna agradável, o insípido se torna doce, o que era seco se cobre de suave orvalho e se mistura da unção de um óleo de exultação. E o que era repelente se torna atraente, o que era deserto agora floresce como um jardim. É isso a graça atual. A graça santificante também é chamada graça habitual. As virtudes infusas também, como conjunto e como ramificação da graça santificante, são chamadas graça potencial. E esta graça de ver, de querer e de sentir, diz-se graça atual. É assim a ação pela qual Deus intervém na criatura humana, agora mediante a aspersão do sangue do Cordeiro, e a virginiza com a única virgindade, que a torna digna de ser desposada pelo seu Filho. Tal ação cristifica o ser, cristifica as raízes de onde brotam as ações humanas, e cristifica cada uma das ações humanas da criatura, no mesmo ato em que são produzidas. Tudo é transformado pela graça. Tudo adquire a maneira de ser do Senhor Jesus. Tudo é revestido com os sentimentos dele. Em tudo passa a aparecer o Filho bem-amado, no qual o Pai põe suas complacências. Esta é a verdadeira virgindade, que verdadeiramente atrai o olhar do Senhor. Só por ela nos tornamos agradáveis a Deus. Sem ela é impossível agradá-lo. Sem ela, tudo em nós fica sem valor para Deus, vazio, morto, absurdo. Só ela faz a criatura feliz, dá-lhe consistência, sentido e valor. Porque só nela e por ela, a criatura humana realiza o destino pelo qual, em definitivo, veio à existência. Esta virgindade, que é graça, ou este processo de virginização, atua no íntimo de cada homem que vem a este mundo. Aceita o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo e passa a tomar parte com isso no povo por ele reunido. É importante frisar este aspecto. É na sua casa que o Senhor virginiza a criatura humana com o seu sangue. Isto é na igreja, dentro da igreja. Seu sangue não nos atinge, fica ineficaz e impotente para nos virginizar, se por acaso ficamos fora da igreja. E dentro da igreja, sua força virginizadora será mais ou menos eficaz, conforme o grau de nosso envolvimento e comprometimento com a igreja. Dentro da igreja, o sangue nos atinge, toca em nós e nos lava, tira-nos da nossa constituição e nos virginiza pela ação dos sacramentos. Isso acontece pelo batismo, cuja ação é renovada no sacramento da penitência e da unção dos enfermos. São estes os sacramentos que lavam, nos tiram da prostituição e nos virginizam. A Eucaristia, em seguida, sacramento e palavra, alimenta em nós o crescimento dessa virgindade, até o dia em que tudo seja colocado sob o mais completo domínio do esposo. A esposa, então, estará plenamente preparada, bela, digna, resplandecente, enfeitada para o seu esposo. Resplandecerá com a claridade do seu Deus
e seu fulgor será como o da pedra preciosa, pedra de jaspe, a maneira de cristal. A claridade de Deus será sua luz, e a lâmpada do cordeiro a iluminará. Então o Espírito e a esposa dirão, vem, e ele, o esposo, dirá, sim, irei logo, e ela, vem ao Senhor Jesus.